O livro Mito, Dicionário da Simbologia de Manfred Lucker, classifica mito como uma forma básica de procura humana pela realidade, que diferencia-se radicalmente da ciência, mas também não pode ser simplesmente igualado à religião ou poesia. Mito é uma interpretação de significado da realidade por meio da imagem, tornando essa realidade compreensível, porém não através de conceitos ou teorias científicas, mas por meio de um apelo a um mundo imaginário de seres divinos e semidivinos, heróis historicamente inexistentes, de criaturas e elementos fantásticos. Conceitualmente, o mito pode ser classificado como uma narrativa que começou com os povos antigos, para explicar fatos da humanidade e fenômenos na natureza, que não eram compreendidos por eles. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência não havia explicado. O significado de mito também pode ser classificado com algum aspecto que possa parecer sobrenatural ou sobre-humano, já que nos mitos não há um limite entre o que é real e o que é sobrenatural. Mito também é usado em referência às crenças comuns que não têm fundamento científico. Sabendo-se disso, não se pode classificar mito como mentira, ficção ou lenda. Agora eu vou falar da relação de mito com linguagem e, posteriormente, com religião. A relação do mito com a linguagem é bem simples, já que o mito é a linguagem. Em português a gente classifica mito como um gênero, e o mito ele só existe por causa da linguagem. Ele chega a ser mais antigo do que a linguagem. O mito ele foi criado, ele surgiu na intenção de desvendar o mundo, desde mesmo antes dos seres humanos saberem ler, escrever, se comunicar de forma organizada, já criavam-se teorias. Porém, não se espalhavam porque não tinham a comunicação. Tanto que tem uma frase que diz que mitos são sonhos públicos e sonhos são mitos privados. Ou seja, enquanto é uma coisa que você não espalha, nesse caso seria um sonho privado. Porém, com a comunicação, essas histórias conseguiam se espalhar e se tornavam um mito, o sonho público. Até hoje, nossos antepassados conseguem nos contar muitas histórias, né? Pinturas rupestres, pergaminhos, livros e principalmente da passagem oral, né? Com certeza o mito é muito forte nesse sentido. Ele é repassado várias e várias vezes oralmente, né, de boca em boca, e ele dificilmente vai perder a sua força, vai perder o seu significado. Ele se mantém mesmo com essa trajetória gigantesca que ele pode percorrer. A relação de mitologia e religião foi o que eu falei. A mitologia surgiu para tentar explicar o mundo, e a religião, de certa forma, também ela tenta explicar o mundo. Então elas têm esse combinatório entre elas duas. Porém, na religião a gente tem certos costumes, né? Livros sagrados, temos ritos, lugares de culto, temos uma autoridade, né? Geralmente é divina, uma autoridade soberana, seja lá quem você acredita. O mito e a religião, eles talvez possuam a mesma oficialidade, já que muitas religiões surgiram do mito, né? Por exemplo, os muçulmanos, eles acreditam que a sua religião se iniciou quando Maomé se encontrou com o anjo Gabriel. Os cristãos acreditam que Maria se encontrou com o Espírito Santo e assim obteve Jesus em seu ventre. A religião seria menos pública, menos livre do que o mito, porque a religião ela é imutável, não se pode mudar a religião, e ela é soberana para quem acredita, né? A relação do homem e a religião é essa, é a fé, que é o acreditar sem ver, sem questionar. Bom, eu vou falar sobre a relação do mito e história e posteriormente sua relação com a filosofia. É preciso entender que o mito ele é transmitido oralmente e dessa forma ele pode carregar consigo os preconceitos de quem o conta. Isso faz com que uma mesma história seja contada de diversas versões diferentes, além de gerar também diferentes interpretações. Isso pode ser exemplificado através de um provérbio africano que diz que enquanto a história da caça ao leão continuar sendo contada pelo caçador, os leões sempre serão os perdedores. Essa frase se encaixa muito bem na história a ser contada nesse vídeo, pela qual a vítima foi considerada culpada porque sua história nunca foi contada por ela, mas por terceiros, que com suas visões machistas ajudaram a torná-la um monstro, um
uma pessoa que gera medo ou uma vilã. Isso porque, com a busca ou o amor pelo saber, as pessoas já não buscavam explicações no mito, mas sim na filosofia, na origem das coisas, buscando conhecimento. No entanto, a filosofia, ciência e mitologia não possuem entre si uma relação de exclusão, mas de continuidade, tendo em vista que uma sempre sucede à outra. Agora, vamos conhecer a história de Medusa. Para entender melhor a sua história, vamos começar com uma breve contextualização de uma rivalidade existente entre a deusa da sabedoria, Atena, e o deus dos mares, Poseidon. Esses dois deuses estavam em uma competição para nomear a capital da Grécia, que terminou com uma votação onde os homens votaram em Poseidon e as mulheres votaram em Atena. E como havia mais mulheres que homens, Atena venceu, o que deixou Poseidon furioso. Então ele começou a planejar sua vingança. Atena também era conhecida como a deusa virgem e amava ser adorada. Após vencer a competição, ela conseguiu um grupo de mulheres que fizeram um voto de castidade a ela e se transformaram então em suas sacerdotisas, e entre elas estava Medusa. Medusa era uma mulher muito vaidosa, vestia roupas mais chamativas e se preocupava bastante com a sua aparência, especialmente com o seu cabelo. Ela amava ser o centro das atenções. Atena não gostava disso e a aconselhava a deixar a vaidade de lado, que isso era um veneno que consumia a pureza de sua alma. Porém, Medusa não mudou o seu comportamento, mas continuou fiel ao seu voto de castidade. Certo dia, Medusa estava indo ao templo de Atena para adorar a deusa da sabedoria, quando Poseidon apareceu. Ele abafou os gritos de Medusa e se aproveitou dela justo ali no templo de Atena, pois ele sabia que isso a deixaria mais furiosa ainda. Os rumores começaram a se espalhar e Atena então foi conversar com Medusa para ouvir a sua versão da história. Ela então contou que não consentiu o ato e foi forçada a quebrar o seu voto de castidade. Atena teria acreditado nas palavras de qualquer outra sacerdotisa, menos na de Medusa, por causa do seu comportamento, a maneira que ela se vestia e da sua vaidade. Atena ficou furiosa, mas como não podia fazer nada com Poseidon, já que além de Deus ele ainda era membro do Olimpo e em uma posição superior à sua, Atena então acusou Medusa de traição e jogou uma maldição que a transformou num monstro, metade serpente e metade mulher. E todos que olhassem para ela seriam petrificados e seus cabelos, que ela tanto amava, foram transformados em serpentes. Depois disso, ela foi exilada e condenada a viver para sempre numa ilha sem contato com mais ninguém. Um tempo depois, Medusa foi morta por Perseu, que foi visto como herói por usar sua cabeça para salvar a princesa Andrômeda de um monstro marinho. Depois da morte de Medusa, Poseidon foi até o templo de Atena contar o que realmente tinha acontecido, e a deusa da sabedoria então caiu em prantos por se sentir culpada por tudo que ela fez com a sua sacerdotisa. Quando se recompôs, Atena recuperou a cabeça de Medusa com Perseu e a colocou em seu escudo como símbolo de seu maior arrependimento. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só